Porque o nacionalismo, ele tem várias imagens pelas pessoas, né? Uma parte da esquerda acha nacionalismo nazismo, né? Outra parte acha que nacionalismo é Estado gigantesco controlando toda a vida do cidadão. Uma parte da direita acha nacionalismo esquerdismo, né? Uma parte da direita acha que nacionalismo é anti-libertarianismo, né? E, enfim, tem várias facetas aí. A questão não importa o rótulo, não importa a designação, isso aí deixa aí pro pessoal da teoria ficar discutindo, debatendo, fazendo os debates, nacionalismo versus não sei o que. Então, o que é fato? Vamos resumir as coisas ao fato. O fato é, nós somos todos brasileiros, tá? Gostando-se ou não, nós todos somos brasileiros. E esse é o país que nós vivemos, é um país que nós vamos morrer, é o país que nossos filhos vão crescer, vão morrer, nossos netos, não é? E a gente precisa fazer esse país melhor, né? E isso independe do cara ser petista, do cara ser bolsonarista, do cara ser qualquer outra ista aí que vocês queiram imaginar. Não tem outra solução. Essa é a grande realidade. Não tem solução, né? A gente não tem saída, não tem resolução. Não é como se o PT fosse dominar o Brasil, tá? E nós aqui de direita, bolsonarista, fôssemos sumir. E o contrário também. Não é como se o bolsonarismo, a direita fosse assumir o poder e a esquerda fosse desaparecer. Isso não vai acontecer. Então é preciso ter pautas, tá? Que tenham uma repercussão assim, pluripartidária, pluriideológica. Tem que haver essas pontes. Tem que haver. E para isso acontecer, tem que haver o mínimo de conversa. Eu sei que muita gente vai falar, o Teatro das Tesouras. Não, não é isso. O Teatro das Tesouras falava assim, é apenas uma ideologia, apenas um modo de ver o mundo, né? Que é aquela coisa social-democrata, né? Do welfare state, mas ao mesmo tempo dando dinheiro para banco, né? Ou como a esquerda gosta de chamar, neoliberalismo. Então, assim, tanto o PSDB quanto o PT eram a mesma coisa. O PT privatizava um pouco menos, mas se você for contar aí as coisinhas, era tudo igual, né? Tudo a mesma coisa. Não é isso que eu tô falando. É claro que vão haver diferentes visões de mundo para o Brasil, mas a gente vai ter que se entender que certas coisas precisam ser uma decisão de todos os brasileiros. Vou dar um exemplo para vocês. Nos Estados Unidos, os democratas e os republicanos se odeiam. Não é pouco, não. Eles se odeiam e muito. Mas muitas vezes, e não é poucas também, eles se juntam por pautas de questões nacionais. Tá? Primeiro, porque eles são o país mais importante do mundo. Segundo, porque eles sabem que as brigas ideológicas, elas são passageiras, né? A gente tá brigando por uma coisa hoje, amanhã aquela coisa não faz nem sentido, né? Porque o tempo passa, as coisas mudam. E no Brasil, agora, depois de quase 40 anos, a gente voltou a ter uma direita, que a ditadura militar matou a direita. O pessoal achou que a ditadura militar ia matar a esquerda. Não, ela matou a direita. Novamente, estamos desenvolvendo ideologia, daqui a pouco a gente tem partido, não só o nosso, do bolsonarismo, mas de outros de direita também, tá? Pra explicar para todo mundo. É hora, primeiro, da classe política brasileira, aquela massa amorfa do centrão, que não tem ideologia, que é só fisiologismo, entender que existe sim um pensamento de direita, e não só vários pensamentos de direita, e que é preciso reconhecer esse pensamento. Assim, é claro que nós que vivemos, desculpa, nós que vivemos toda essa situação, a gente tem muito ressentimento. A gente se ressente demais do que fizeram com a gente. Muita perseguição, muita traição, muita coisa errada. Isso aí eu não tiro o ressentimento de ninguém. Mas o Brasil continua.
tá? E a gente vai precisar passar por cima disso muitas vezes, tá? Para que a gente possa ter um futuro melhor. Isso é inevitável, gente. Inevitável, mesmo porque as próximas gerações não vão ter o mesmo ressentimento que a gente. Já tem nova geração, por exemplo, que não faz ideia do que aconteceu nas perseguições do começo do governo Bolsonaro. Tem jovem que assiste a live aqui, que tem 18 anos, né? No começo do governo Bolsonaro não tinha 12, 11, nem sabia, nem estava prestando atenção nas coisas. Entendeu? Então, a gente, não a gente que é civil, eu tô falando a classe política, né? É isso que eu tô querendo dizer. A classe política vai ter que aprender, né, que certas pautas são de interesse nacional e sentar para conversar. E certas coisas têm que começar a ser aliviadas. Eu, pessoalmente, acho o seguinte, eu acho que o PT e o PSDB são frutos de uma época que a existência deles como força política não cabe mais no tempo que nós vivemos. Tá? O PT não consegue compreender um mundo onde haja uma direita tão forte quanto ele. Eles não conseguem. E essa incapacidade de aceitar isso faz com que eles sejam sabotadores de tudo que se propõe para a direita. E aí a gente vira um país de sabotadores, né? Um país onde a esquerda faz uma coisa, a direita vai lá, agora a nova direita sabota e vice-versa. E a gente, no bolsonarismo, não pode ser o petismo de direita, tá? Nesse quesito, pelo menos, né? Tem muita coisa com o petismo que é importante, né? Aquela coisa partidária, a hierarquia, de certa forma, né? Mas essas questões, né, do partido acima do Brasil, não dá. Mas tem outros partidos, tem outros movimentos políticos que compreendem isso. E até da própria esquerda, que entendem isso, tá? Nem tudo a gente pode ter. É bom explicar para todo mundo. Então, o socialista, ele não vai ter tudo. O libertário não vai ter tudo. O conservador também não. A gente não pode ter tudo. A gente vai ter aquilo que dá para ter. E aquilo que dá para ter é o que é o bem, né? O que é o necessário para que os nossos filhos tenham uma vida melhor que a gente. Não é isso. Não é isso o que todo brasileiro quer. Todo brasileiro, toda mãe de família, todo pai de família, que você vai perguntar qual que é o maior desejo que você tem na sua vida. Que o meu filho tenha uma vida melhor que a minha. E até de pessoas abastadas, que nasceram ricas e tal, ela vai pensar a mesma coisa. Cada um, né, com um sentido do que é melhor para si. Uns vão pensar em dinheiro, outros vão pensar em paz, outros em saúde mental, outros em qualquer coisa, mas todo mundo quer que seus filhos tenham uma vida melhor. É para isso que a gente faz filho, é por isso que a gente existe como civilização, tá? Se a gente fosse construir só pra gente, não teria país, não teria civilização. A gente não constrói pra gente. A gente constrói para quem vai ficar, os pequenininhos, tá? É isso que a gente faz. Então essa fala, finalizando aqui, essa fala do Eduardo eu acho importante. Tem todas as questões politiqueiras aí, né? Todo mundo vai sair para candidato, não vai, o Xandão vai deixar, vou tirar os direitos políticos, blá, 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 blá. Tudo bem, tem todas essas discussões, são parte da política, a gente vai debater isso, vai conversar sobre isso e tal. É a política do dia a dia, a política fofoca, mas o que eu tô querendo dizer é que é uma coisa além disso, né? Que a gente precisa discutir a política do dia a dia, dos acordos, do fisiologismo, das manobras, de todas essas questões são importantes, sim, faz parte do jogo, faz parte do game da política, mas a gente tem que ter como colchão, como alicerce, esse pensamento de que a gente precisa fazer um país melhor. Esses dias eu falei aqui na live, falei assim, se a gente não tiver essa ideia na cabeça de fazer um Brasil melhor para todo mundo, para todos os nossos irmãos que são brasileiros, como a gente, por que é que a gente discute política? Só pelo prazer de estar na treta, da fofoca, da adrenalina, da dopamina? Não é isso, né, gente? Se for assim, vai jogar um jogo, vai usar uma droga, vai fazer o que você quiser da sua vida, né? A gente tá aqui para fazer um Brasil melhor. O político que entra na política, ele tem que estar lá para fazer um país melhor.
E quando eu falo um país melhor, não estou falando para o cara ficar fazendo lei até amanhã, né? Pelo contrário, é ter um mínimo de noção do que é melhor para o nosso país. Se está vendo que uma coisa está dando errado, é hora de mudar. Se o amiguinho de esquerda tem uma proposta boa, vota junto. Qual é o problema? Vai morrer? Não vai. Né? Vai votar junto. Entendeu? E isso é uma coisa que não é só dos Estados Unidos, né, que tem. A Europa também é assim. O Partido Trabalhista lá, né, e o Partido Conservador votam juntos em muitas coisas. Muitas coisas que a gente discorda, mas eles votam. Na Alemanha é a mesma coisa. Né? Em países onde tem uma direita mais forte também. Na própria Hungria, que o pessoal chama o Orbán de ditador, né? O pessoal gosta de falar que ele é ditador porque ele é de direita, né? Então daí logo é ditador. Lá a esquerda também vota junto com a direita muitas vezes. Então é importante a gente compreender, tá? Que a gente vive um mundo muito complexo, um mundo onde aquele sonho do Fukuyama de o fim da história, né? De que todas as nações iam estar juntas, em um grande kumbaya, isso não aconteceu, tá? E aí você descobre se é infelizmente ou felizmente, cada um tem a sua decisão. E que a gente precisa cuidar dos nossos. A gente precisa cuidar dos pequenos, cara. Tá? É isso. É isso. A gente precisa cuidar dos nossos pequenos. Então a gente precisa ter um país que se importe com o povo dele, que não tenha gente passando dificuldade, que as pessoas não tenham falta de saneamento, que as pessoas tenham educação. E, eu sei, cada um tem uma forma de resolver isso. Ah, tem que privatizar. O outro, não, o Estado tem que ser forte. Tudo bem, mas a motivação, ela é coletiva. Em alguns lugares a gente pode fazer assim, em outros lugares pode fazer assado, não importa. Mas a motivação é coletiva. O que é perigoso é quando a gente quer destruir o próprio país, porque a gente sente raiva do país que a gente vive. Eu vejo muito isso. Muita gente sente raiva do Brasil. Tá? Sente raiva do Brasil. E quer a destruição mesmo. Não, tem que ferrar esse país de merda, esse bostil, esse não sei o quê. E eu não tô aqui julgando quem fala isso, porque eu mesmo falo. Estou dizendo que tem gente que tem genuinamente uma raiva do Brasil e que não deve ter, gente. Porque o Brasil tem muita coisa boa. Tem muita coisa ruim também, claro, mas tem muita coisa boa. É o país que a gente nasceu. É o país de todos que a gente mais ama. Como é que a gente, quando tá falando que o Brasil é uma bosta, a gente tá falando que as pessoas que a gente ama são uma bosta. Elas não são. Porque elas são o Brasil. O Brasil não é um pedaço de terra. O Brasil é o povo que tá em cima dele. Se tirar o povo daqui, não continua o Brasil. É só um pedaço de terra. Tá? Então, finalizando de vez mesmo, eu acho muito importante essa fala do Eduardo. Acho que é interessante para compreender que há um sentimento maior do que esse sentimento de picuinha do dia a dia da política. Há um entendimento que nós temos uma coisa maior a alcançar em coletivo, como brasileiros, e que a gente vai se resolver com o tempo. E que nós entramos em uma nova era onde não há uma hegemonia partidária, tá? Onde há forças políticas bem delimitadas, com ideais, com filosofia, com pensamentos diferentes, mas com um objetivo em comum. E é isso que é importante, essa nova geração de direitistas, de esquerdistas, abandonar Lula, abandonar FHC, abandonar aquele pessoal que veio muito ferido da ditadura militar. Né, veio muito amassado, amarrotado, e que transformaram o Brasil, nessa nova república, em um país sem característica nenhuma, né, sem personalidade. O Brasil não tem personalidade. Né? Então é hora de a gente ter isso aí. Beleza? Desculpa falar tanto, Pampam, pode mandar brasa aí. Não, você tá perdoado, porque você não veio na sexta-feira pra live, eu também falei bastante, então não tem problema, fica tranquilo. Mas, corroborando já com muito do que você falou, eu acho que esse discurso do Eduardo Bolsonaro, ele não é só um discurso, mas ele se transforma até, em certos aspectos, em um apelo
a própria classe política que nós temos aqui no Brasil, que as pessoas que estão aqui. Veja bem, Máfia, quando a gente está falando de uma unidade nacional, de uma identidade, isso não significa que tenhamos que ter todas as mesmas ideias, de que tenhamos que ter os mesmos os gostos, as mesmas escolhas. Não. Mas nós temos que ter uma única coisa que nos une, apesar das nossas diferenças. O amor à nossa terra, o amor à nossa bandeira, principalmente, e a gente passar a defender aquilo que, né, são coisas inquestionáveis, como, por exemplo, os direitos da família, os direitos de você defender a sua família, o direito de você defender a sua propriedade, pegar aquela coisa do macro, né? Não vamos pensar só num país, mas vamos pensar em territórios, porque, mais uma vez, eu vou usar de uma linguagem que eu não gostaria de estar utilizando. Desculpa até o gerúndio, mas a esquerda ela vem dominando o debate, ela vem ocupando os espaços e ela parou de falar ocupação de espaços quando nós começamos a utilizar essa retórica. A esquerda agora ela fala em ocupação dos territórios, porque ela está usando da mesma linguagem que o próprio Estado paralelo utiliza. O crime organizado utiliza esse tipo de linguagem. E agora a gente não está falando aqui só sobre ocupar os espaços nas instituições públicas, dentro das universidades, dentro do judiciário, dentro das repartições públicas. Nós estamos falando aqui agora sobre conquistar também as suas casas, os seus terrenos, as suas propriedades, os seus territórios. E aí a gente vê as políticas públicas que o Lula vem fazendo, vem promovendo, dando mais força ao próprio MST. Então, são problemas, gente, que, assim, a esquerda, ela descaracteriza as pessoas, ela descaracteriza, ela desumaniza primeiro o ser humano, depois ela começa a desumanizar também o sentimento de propriedade. Veja, hoje a gente já não quer mais ter um carro, hoje a gente já não quer mais ter uma casa, a gente acha que o aluguel é suficiente, que a gente pode se virar dessa maneira. E isso é uma coisa que é muito bem comunicada também pelo mercado financeiro. Poxa, para que você precisa ter uma casa? Você pode alugar aqui com preço mais justo e poupar, guardar um dinheiro. Aplicar, colocar num fundo financeiro, sei lá, alguma coisa assim. Então, para que você vai ficar pagando altos impostos num imóvel? Por que você vai ficar pagando altos impostos num carro? Então, já vem essa conversinha desse liberalismo podre que a gente tem aqui no Brasil, de que a gente tem que aceitar a invasão estatal, ao ponto de que a gente perca completamente desejos de ter e ser alguém, sabe? Hoje, o status quo da pessoa, assim, a questão dela ser, ela quer ser muito mais do que ela tenha, entendeu? Então, a gente está vivendo um paradoxo aí de pessoas que se dizem brasileiros, mas não sabem sequer o que é ser brasileiro. Não conseguem entender o peso que é vestir a camisa de ser um brasileiro. Isso aconteceu, gente, numa escala tão grande que até mesmo o nosso futebol, ele perdeu o rumo, sabe? Então, desde do 7-1 lá, não sei se vocês perceberam isso, mas a gente vem nesse sentimento de, assim, tá bom, vou levando com a barriga, do jeito que dá. E tudo isso está unido pela falta de amor à unidade, sabe? A algo que a gente olha e fala assim, não, cara, a gente não pode ter esse sentimento de derrotado, de fracassado. A gente tem que retomar, aliás, a nossa consciência e não permitir que as pessoas escolham pela gente, não permitir que as pessoas decidam o que nós vamos fazer amanhã, hoje, o que vamos comer, sabe? E como vamos comer. A gente está vendo matérias atrás de matérias no jornal, falando que a gente pode trocar
a picanha pelo alface, sabe? Essas coisas. Isso é uma comunicação, é um trabalho que é feito para fazer com que a gente vá aceitando cada vez mais a invasão do Estado na nossa vida e a gente vai entrando nessa curva de niilismo e que nem o nem, sabe? Essa geração nem, que o que acontecer para mim tá bom, sabe? Então, eu uso isso muito nessa comparação do 7-1, porque realmente, de lá para cá, assim, num termômetro social falando e econômico no Brasil, as coisas nunca mais foram as mesmas, sabe? O café da tarde com a família, o domingo que a gente fazia o churrasco para resenhar, para assistir o futebol e não sei o quê. As coisas nunca mais foram as mesmas e a gente precisa recuperar isso. A gente precisa recuperar a nossa juventude, principalmente. A gente precisa recuperar a conversa, a gente precisa recuperar o diálogo, tudo coisa que a gente foi perdendo e aceitando. E muitas das vezes se distanciando das pessoas, porque você não quer entrar num embate político, porque você não vai conseguir vencer ela no discurso, mas não porque ela tem um discurso melhor do que o seu, porque ela é simplesmente ignorante, porque ela está ali amarrada com uma coisa e daquilo ali ela não larga, entendeu? Não arreda. Mas em momentos de dificuldade, como o Brasil está enfrentando, e são assim dificuldades grandiosas que o país está enfrentando e pode vir a enfrentar dificuldades ainda maiores, porque a gente não sabe o que vai acontecer de fato com os Estados Unidos e o Brasil, essa relação diplomática entre os países e o que vem aí pela frente. A gente sabe que qualquer movimento que os Estados Unidos tome para a nossa supressão financeira e econômica vai dar ruim, gente. Vai dar ruim. Não vai dar bom. Não vai dar bom. Só que tem gente que está usando o discurso falando assim, mas o Eduardo Bolsonaro está lá para justamente causar esse movimento aqui dentro do Brasil. A questão não é essa. A questão é que o trabalho que ele vem fazendo ali é para justamente os Estados Unidos desfazer tudo aquilo que foi feito até aqui. Entendeu? Então, a gente tem que fazer esse movimento que pode ser por um período doloroso, mas é um movimento de libertação, porque a partir disso, a gente não vai permitir mais que nenhuma outra nação venha aqui e meta o dedo na nossa cara e diga o que a gente tem que fazer, como vai fazer e como a gente vai se destruir. Então, tem a questão do nosso desenvolvimento, a gente é impedido de desenvolver, a gente é impedido de crescer, a gente é impedido de construir fábricas, de passar asfalto em rua de terra, porque tem os ambientalistas, os ecoterroristas, chatos, xaropes, que não permitem que a gente faça. E aí tem lá na outra ponta o Ministério Público Federal impedindo também. Aí do outro lado tem o IBAMA. Então a gente tem muita gente no Brasil que manda e não resolve. É muita gente mandando e pouca gente executando e resolvendo os reais problemas que a nossa sociedade tem. Então tem gente cagando no buraco ainda, entendeu? Tem gente lá cagando no buraco, mas não pode fazer uma obra de saneamento porque tem 20 metros de distância de uma área de preservação permanente. Mas é aposta que sai do cu do cara, vai para onde? Não vai para o meio ambiente? Não vai poluir do mesmo jeito? São coisas que, na prática, a gente tem que ser prático, de fato. Tem que pegar e fazer. Mas como que faz isso? Aí a gente vai para uma outra conversa. A gente tem que ir para um lado que, assim, pode tirar o Alexandre? Vai resolver o problema do STF? Não vai. Não vai. Pode entrar um outro 1000 vezes pior do que esse cara. Mas tudo que ele fez, e pelo que ele fez, e até o que ele vem fazendo aqui, presente momento, dias correntes, ele precisa pagar por tudo que ele fez. Por todas as maldades que ele fez, por todas as pessoas que morreram e famílias que hoje agonizam as dores de não ter o pai ali, como o caso do Clezão, como o caso de pessoas que estão lá dentro daquela prisão na Papuda, em depressão, sabe? Então, nessa situação, eu concordo que teria que mexer com ele sim, que ele tem que pagar pelas coisas que ele fez. E ele passou da barreira
de ultrapassar somente os limites, ele está num outro patamar. E ele foi uma pessoa que feriu a soberania nacional dos Estados Unidos também. Ele mexeu com outras pessoas lá, ele mexeu com cidadãos americanos, ele bloqueou dinheiro americano aqui em solo brasileiro, ele violou a soberania nacional americana. Então, isso é um problema que ele arrumou para ele e que ele precisa resolver. Como ele vai resolver? Eu não sei. Mas quando a gente está falando de que a gente vai resolver aqui os problemas do país, quando você olha para o discurso do Eduardo Bolsonaro, ele não está falando e está acenando que a gente tem que ir lá e dormir abraçado com o esquerdista, não, gente. Não é isso que ele tá pedindo para a gente, mas ele está pedindo para que a gente resgate o nosso senso de patriotismo, em primeiro lugar, de patriotismo, e que a gente vote em políticos que tenham coragem de mexer com as mazelas institucionais desse país, que a primeira delas é o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal tem um poder gigantesco sobre o judiciário, sobre as polícias, sobre as instituições públicas, e que, assim, é um poder que quem decidiu que o MPF ia ter esse poder que tem, ou o Ministério Público tem esse poder que tem, justamente porque ele não quer que os outros poderes permitam o crescimento do país. Então, temos que mexer em poucas coisas para esse país destravar e ir para frente. A partir desse momento, quando a gente eliminar certas coisas e tirar o poder da mão de quem não tem que ter esse tamanho de poder que tem, a gente já resolve, eu acho que uns 30%, 40% dos problemas do Brasil. E um deles, inclusive, o policial prende, a justiça condena, o Ministério Público solta. Entendeu? Recomenda a soltura muito de bandidos. Então, por isso que a gente tem também um grande problema da nossa massa carcerária, é que é presa e é solta, é presa e é solta, é presa e é solta, né? Só que o Ministério Público Federal, cadê o Ministério Público Federal para ir lá interceder sobre as pessoas presas do 8 de janeiro? Não existe, porque o Ministério Público Federal, ele está dominado, quase que em sua maioria, por entes ali da esquerda, né? Então, vou aqui fazer uma provocação com vocês. O próprio ministro Alexandre, ele só tem a pompa que ele tem dentro do próprio Supremo, porque ele é oriundo do Ministério Público Federal. Ele saiu do MP, mas o MP não saiu dele. Entendem? Por isso que ele é da forma como ele é. Ele é despirocado mesmo, vai lá e faz e pronto. Acha que ele é a lei, né? Agora virou a simbiose, não se separa mais a toga do indivíduo, enfim. Então, para a gente mexer em algumas coisas nesse país, a gente vai ter que entrar com um projeto, a gente vai ter que entrar, não sei se com uma proposta de emenda à Constituição, não sei se reescrevendo a própria Constituição, mas a gente precisa tirar o poder da mão do Ministério Público Federal. A partir deste momento aqui, a gente está falando de Brasil. Aí a gente começa a falar sobre o que a gente vai conseguir realizar aqui de leis, projetos, desenvolvimento e crescimento da nossa economia. As duas coisas que a gente precisa resolver urgentemente é banco parar de mandar no governo e o Ministério Público parar de travar aquilo que o governo quer fazer e, principalmente, parar de colocar vagabundo na rua. Porque a gente só nessa questão, a gente já mata 3 coelhos com uma cajadada só. Todo o problema que a gente tem aqui é banco e Ministério Público. Banco e Ministério Público. Acabou. O resto, a gente já consegue acochambrar e resolver. Mas sim, precisamos de maioria em Senado, nós precisamos de maioria na Câmara dos Deputados e precisamos de políticos que tenham coragem de mexer com o Ministério Público e que tenham coragem de peitar o Banco Central e todo esse sistema, essa elite financeira que a gente tem no Brasil hoje, que se exime de toda e qualquer responsabilidade, principalmente dos crimes financeiros que foram cometidos contra os idosos do INSS. Então, como é que esse dinheiro todo foi movimentado e os bancos não são responsabilizados por isso?
mas quando eles têm que entregar os nossos dados financeiros para a Receita Federal, colocar a gente na malha fina, eles fazem. Eles sabem de onde saiu e para onde foi. E cadê? Cadê que esse pessoal foi responsabilizado? Quizá tem um cheirinho de que vão ser responsabilizados. Não acontece isso, porque eles manobram toda a economia do país. Está errado, e isso é uma das coisas que a gente precisa desmamar urgentemente, porque senão a gente não vai para lugar nenhum. Porque esse sistema é todo feito, programado para engessar a vida do pequeno empreendedor, deixar a população viciada em crédito, deixar a população alienada a juros altíssimos e abusivos, extorsivos. E digo mais, isso é uma agiotagem da qual hoje a população brasileira é submetida, uma humilhação que as pessoas passam para ter a porra de um cartão de crédito e quando consegue tem que pagar mais de 40% de juro ao ano, sabe? Então, tá tudo errado. Tá tudo errado. Aí você pega banco financiando a agenda climática, transição energética, que vai lá para o campo, suprime o pequeno empreendedor também, o pequeno agricultor. E aí o banco é acionista das grandes empresas que estão lá, colocando tecnologia também, tirando a mão de obra das pessoas que trabalham no campo. Então, vocês veem que é um sistema todo engendrado para quê? Para que sempre fique na mão de uma casta política e financeira rentista que a gente tem hoje no Brasil, que mandam e desmandam para onde vai os cursos, né? Para onde vai o curso da política brasileira e também do judiciário. Basta ver, né? E aí a gente tem esses mesmos bancos financiando os fóruns internacionais lá, junto com o Schwab, né? Levando, pagando passagem para ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, para ir dar essas palestrinhas. Aí os caras vão lá para o LEED, em Nova York, financiado por quem? Por banco. Entendem? Então, a gente tem que acabar, a gente tem que romper esse laço. Enquanto a gente não quebrar e vir com um choque de gestão mesmo, cortando aqui o cordão umbilical parasitário que a gente tem nesse sistema comensalista, sabe? A gente precisa hoje, de forma definitiva, pensar num projeto de Brasil onde a gente não permita mais que essas pessoas tomem de conta do rumo do país quando elas não são eleitas e elas não representam a maioria da vontade da população. Então, a partir disso, a gente começa a discutir o que a gente vai fazer e quais são os caminhos que a gente vai tomar para trazer de volta esse país, para a gente resgatar o nosso desenvolvimento e a gente, de fato, transformar a nossa sociedade numa sociedade próspera e conseguir olhar para um Brasil que a gente pense realmente, olhar lá na frente e falar assim, não, esse país tem esperança. E eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho aqui. Nós temos que fazer esse trabalho de falar sobre esses projetos, de cutucar os nossos políticos, tanto de direita, de esquerda, de centro, da puta que pariu, mas cutucar todo mundo para que eles consigam se mexer e façam, de fato, esse país entrar numa engrenagem e rodar e ir para frente, andar para frente, nunca para trás, como a gente acabou voltando aqui, não sei quantos anos agora, com esse governo do Lula 3, com menos de 3 anos, a gente já andou 20 para trás. Então, não dá. O Brasil voltou, mas voltou fudido, tá lascado, mal pago, e daqui para frente, vamos pensar com a cabecinha, né, gente? Não dá mais, não dá. Assistencialismo não leva país nenhum para frente. O melhor projeto de transformação de renda que você pode fazer num país é gerar emprego e renda. Emprego e renda. Emprego e renda. Acabou. Parar de deixar as pessoas ficarem dependentes aí de miséria de Bolsa Família, miséria, sabe? Miséria mesmo, porque a somada à inflação que a gente tem hoje aí, não dá para as pessoas comprarem nada. Não dá para as pessoas comprarem nada. Com R$600, coitado de uma família que depende de R$600 para viver por mês. É uma humilhação. Isso é uma humilhação. Mas a gente não consegue, justamente nesses lugares mais remotos, levar o desenvolvimento para essas pessoas, porque lá tem ONG, tem interferência internacional, tem gente mandando naquele território, mais uma vez eu volto e digo, dentro do nosso próprio país, violando a nossa soberania nacional e impedindo que a gente consiga crescer. É isso aí, Mafinha.